Se esse vídeo te despertar alguma verdade que você fingia não ver, já faz o certo agora. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se você já percebeu como uma mulher muda completamente quando está diante de um homem que lidera sem pedir licença. Porque hoje a gente vai falar de uma das verdades mais ignoradas e mais poderosas, que todo homem precisa internalizar. Mulher se entrega para quem faz isso. E o que é esse isso? Liderar sem pedir permissão. Pode anotar essa porra na parede do seu quarto. Ela se rende ao homem que não pede permissão para liderar. Porque no fundo, por mais que ela diga o contrário, a mulher deseja ser guiada, não por palavras doces, mas por presença, postura e decisão firme. A mulher se derrete quando sente que está diante de um homem que sabe o que quer, que impõe direção, que domina o ambiente sem gritar, que toma a frente da situação sem pedir aval. O que te faz ser irresistível não é ser educado ao extremo. Não é perguntar o tempo todo se está tudo bem, se ela quer isso ou aquilo. É você ter clareza, controle e convicção. Mulher não quer carregar o peso da liderança emocional e sexual de um relacionamento. A mulher quer se sentir segura o bastante para se entregar a um homem que ela respeita. E respeito, irmão, não vem com bajulação. Respeito vem com atitude. Ela respeita o homem que não hesita, que decide onde vão, o que vão fazer, que dita o ritmo da conversa, do toque, do sexo. E aqui vai a realidade que arrebenta os frágeis. Se você tem que perguntar se pode liderar, você já perdeu. Porque o homem de valor já entra liderando. Não é arrogância, é essência masculina. A mulher se rende ao cara que fala com os olhos, que age com naturalidade, que não espera o sim para tocar, para puxar, para conduzir. Claro que isso vem de leitura de ambiente, confiança e energia de comando. Não é invasão, é magnetismo. É a força de quem não precisa provar nada, porque ele é aquilo. E sabe qual é o maior erro dos homens hoje? Quererem ser democráticos em tudo. Quer ir onde? Tá tudo bem assim? Você prefere isso ou aquilo? O que você acha, amor? Isso mata o desejo. Porque quando você transfere para ela o papel de decidir, você obriga a mulher a assumir o lugar que ela não quer. E sabe o que ela sente? Desprezo, tédio, frustração. Porque o desejo dela é pelo homem que guia. E quando esse homem aparece, ela se entrega sem resistência. O cara que domina o olhar, que controla o ambiente, que puxa ela pela cintura sem pedir, que faz ela se sentir protegida, invadida e ao mesmo tempo segura, esse cara fica registrado no corpo dela. E não importa quantos venham depois, ela sempre vai comparar com aquele que liderou. Você acha que ela não se lembra do homem que a tomou pela mão e a fez se sentir mulher de verdade? Ela lembra. E volta. E se oferece. E se molda. Porque o feminino, em sua raiz, deseja se render ao masculino forte. Isso não tem nada a ver com machismo. E tudo a ver com natureza. E se você ainda não entendeu isso, vai continuar sendo o cara do "Bom dia, princesa", enquanto ela sonha com o cara que nunca pediu permissão pra nada. Então eu te pergunto, você tá liderando ou tá pedindo licença? Você está guiando ou sendo conduzido? A mulher observa isso nos primeiros minutos. Ela sente. Ela sabe se está diante de um líder ou de mais um servo emocional. E se você quer que ela te deseje com intensidade, com entrega, com respeito, você precisa se tornar o tipo de homem que inspira confiança pelo simples fato de estar presente. O tipo que entra no ambiente e muda a energia. O tipo que não hesita, que olha nos olhos e decide, que não se justifica, que sabe o que quer e leva. E aí, irmão, você tá pronto para parar de pedir permissão e começar a liderar de verdade? Porque até ela sabe. O homem que lidera sem pedir, leva. E leva a ela o respeito, o poder e tudo mais que um homem de verdade merece. Dominância silenciosa é o que destrava o instinto de submissão feminina. E se você ainda acredita que precisa gritar, ser agressivo ou se impor fisicamente para ser respeitado por uma mulher, você está preso na ignorância emocional de quem nunca entendeu o jogo de verdade. O que ativa o desejo feminino mais profundo, mais instintivo, mais animalesco, não é o cara barulhento, desesperado por controle, mas sim o homem calmo, frio, centrado, que não precisa provar nada porque ele já é. A dominância silenciosa é a presença masculina que ocupa espaço sem pedir licença. É o olhar firme que diz mais que 1000 palavras. É a postura de quem sabe quem é. O tom de voz que nunca se eleva porque não há insegurança. O comportamento que comunica. Eu te vejo, mas não preciso de você. Isso é o que vira a chave dentro da mente feminina. Porque mulher não respeita palavras. Mulher não respeita discurso. Ela respeita energia. E a energia do homem que domina sem dizer,
sem bajular, sem correr atrás, entra direto no sistema nervoso dela como um código ancestral. Esse é o tipo de homem que pode liderar, que pode proteger, que tem valor. A dominância silenciosa é o oposto do beta emocional, que precisa estar sempre explicando, justificando, se abrindo demais, dizendo o quanto gosta em excesso, tentando se vender. O homem realmente dominante nunca se vende. Ele faz com que ela queira comprar. Ele não se ajoelha no emocional. Ele não se expõe sem necessidade. Ele não reage com carência. Ele observa, ele seleciona, ele decide. E o mais importante, ele nunca disputa atenção com mulher nenhuma. Ele é o centro da própria realidade. Ele se impõe sem levantar a voz. Ele comanda pelo exemplo. E isso destrava na mulher um comportamento que nenhuma militância, nenhuma ideologia, nenhum feminismo consegue apagar. O desejo de se entregar, de confiar, de relaxar na presença de um homem mais forte emocionalmente do que ela. Mas essa força não é violência. É estrutura. É o tipo de energia que diz: eu sou o pilar. Você pode desabar, mas eu não. Você já viu isso acontecer? Já percebeu como algumas mulheres se transformam na presença de um homem calado, mas firme? Já sentiu o respeito surgindo não quando você falava demais, mas quando você falava pouco e agia muito? Comenta aqui se já percebeu esse poder da dominância silenciosa na prática, porque é disso que se trata ser um homem de verdade. Não de gritar por controle, mas de inspirar submissão natural. A mulher que vê firmeza real em um homem não contesta, não testa, não foge. Ela relaxa, ela entrega, ela confia. Mas esse tipo de entrega só acontece com homens que têm paz interior, disciplina, propósito. Por isso, se você quer ativar o instinto feminino de submissão, pare de tentar controlar mulher e comece a dominar a si mesmo. Sua mente, seu corpo, sua rotina, sua missão. Só quando você for líder da sua própria vida, você vai conseguir ser líder na vida de alguém. E aí, você tá pronto para ser esse homem? Ou vai continuar tentando forçar respeito com palavras, quando o que realmente comanda é a sua energia? Pense bem, quem você é no silêncio diz mais do que qualquer frase bonita. Tá na hora de calar a boca e começar a dominar com presença. Essa é a facada final no peito dos caras que ainda vivem a ilusão do faça tudo por ela que ela vai te amar. Quando você impõe padrão, ela corre para se encaixar. E isso não é sobre ser autoritário, é sobre ter critério. É sobre saber o que você aceita e o que você nunca vai aceitar de uma mulher. É sobre entender que a verdadeira atração nasce do respeito. E o respeito nasce do limite. E homem que não impõe padrão, que aceita tudo, que ouve calado, que passa pano, que aceita drama, que tolera desrespeito, que se molda ao humor dela, que se ajoelha por medo de perder, esse cara não ativa atração nenhuma. Ele ativa piedade, desprezo e desinteresse. Porque a mulher pode até reclamar quando você impõe padrão, pode te testar, pode te provocar, pode tentar quebrar esse padrão. Mas se você mantém firmeza, se você não cede, se você mostra que está disposto a perder uma mulher antes de perder o respeito por si mesmo, aí ela baixa a guarda, aí ela começa a correr atrás, aí ela começa a se adaptar. Porque o homem que se posiciona se torna escasso. E o homem escasso é valioso. Ela pode até não te falar, mas internamente ela compara. Ela olha para os outros caras que se dobram, que fazem tudo para agradar, que aceitam qualquer coisa, e olha para você, firme, centrado, inflexível em certos pontos, e ela sente o contraste. E nesse contraste, nasce o desejo de se encaixar no teu mundo. A mulher não quer um homem que gira ao redor do mundo dela. Ela quer entrar no mundo de um homem que tem regras, limites, valores, visão. O problema é que 99% dos homens têm medo de perder. E por isso se anulam. Fingem que não se incomodam. Fingem que está tudo bem. Fingem que aceitaram. Só para manter uma presença feminina vazia ao lado. Mas o 1% que tem coragem de impor padrão, de dizer: isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não tolero, isso aqui não faz parte da minha vida. Esse cara se destaca. Esse cara planta no coração dela o medo de ser substituída. E o medo de ser substituída gera um comportamento feminino que nenhuma atenção, nenhum presente e nenhum elogio jamais gerou. Esforço. Ela começa a se arrumar mais. Começa a medir as palavras. Começa a respeitar mais os teus horários. Começa a te ouvir. Começa a evitar atitudes que te afastariam. E tudo isso porque você teve coragem de deixar claro: comigo é assim. Então para de ficar tentando adivinhar o que ela quer.
Para de ser o homem que se molda ao gosto feminino. Começa a ser o homem que exige padrão, que tem direção, que tem critério. Porque o que atrai mulher de verdade não é agrado, é exigência. Não é carência, é convicção. Não é se doar, é se impor. Já percebeu que as mulheres sempre se dedicam mais pros caras que são difíceis de agradar? Já notou que elas têm mais respeito pelos caras que sabem dizer não? Já viveu a experiência de ver uma mulher mudar de atitude só porque você não aceitou o comportamento que outros homens aceitavam? Comenta aqui embaixo. Porque isso aqui é ouro, irmão. Isso aqui é o tipo de verdade que muda teu jogo de uma vez por todas. Compartilha esse vídeo com outros homens que precisam entender que padrão não é arrogância, é respeito próprio. E mulher, por mais moderna e livre que diga ser, sempre vai se moldar ao homem que ela sente que pode perder. Você quer uma mulher que se esforça ou uma mulher que te usa como capacho emocional? A escolha é sua, mas saiba, o homem que impõe padrão nunca corre atrás. Ele atrai, ele seleciona, ele exige, e por isso ele é lembrado. Essa é uma das verdades mais desconfortáveis que a maioria dos homens se recusa a aceitar. Mas se você realmente quer entender como funciona o desejo feminino na raiz, sem romantismo, sem idealizações, então presta atenção no que eu vou te dizer agora. E antes de tudo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já viveu essa inversão de poder ou se ainda tá tentando agradar demais. Esse conteúdo precisa alcançar mais homens, então compartilha com quem precisa acordar. Agora anota isso com sangue na parede da tua mente. O cara que diz é assim ou nada, é o que ela quer obedecer. Isso mesmo, porque o homem que impõe limites claros, que não se curva, que não vive de agradar, que não tem medo de perder, é justamente o que ela mais respeita, admira e deseja. Enquanto você tá aí tentando ser o mais compreensivo possível, aceitando tudo, engolindo sapo, perdoando o drama, ajustando seus princípios para não perdê-la, tem outro cara que olha no olho dela e diz: é assim que eu vivo, é isso que eu quero. Se não serve para você, segue teu caminho. E adivinha quem ela escolhe seguir? O homem que se coloca como prioridade, que deixa claro que não vai negociar seus valores por sexo, companhia ou carência. Por que isso acontece? Porque mulher testa o tempo inteiro. Ela testa sua firmeza, sua liderança, sua capacidade de colocar ordem no caos emocional dela. E quando ela encontra um homem que se mantém inabalável mesmo diante da beleza, do choro, da manipulação emocional, da chantagem disfarçada de sinceridade, ela sente algo que não sente com os outros: respeito e desejo. Porque o homem que não se dobra é o único que ela reconhece como líder real. A maioria dos caras fracassa nesse ponto. Eles pensam: se eu não aceitar, ela vai embora. E sim, talvez ela vá. Mas se ela ficar só porque você se anulou, você perdeu de qualquer jeito. Ela vai te usar, vai te desrespeitar, vai te empurrar para baixo, porque no fundo, ela quer um homem mais forte do que ela, emocionalmente, mentalmente, energeticamente. E quando ela encontra esse homem que tem coragem de perder, que tem coragem de dizer não, que tem coragem de levantar e ir embora se os padrões dele forem violados, ela sente o que poucas sentem com os homens modernos: segurança. Porque ele tem direção, tem valores, tem espinha dorsal. O homem que diz é assim ou nada está dizendo: eu sou o que sou, e só caminho com quem acompanha meu nível. E isso é tão raro hoje em dia que quando uma mulher encontra um homem assim, ela larga o controle e segue. Não é medo, não é submissão cega, é natureza. É o feminino se equilibrando diante do masculino inabalável. Então eu te pergunto agora: você é o homem que diz é assim ou nada, ou é o que pergunta: o que você quer que eu seja para você me aceitar? Já parou para pensar quanto da sua essência você destruiu só para ser tolerado por alguém? Quando foi que você perdeu o pulso firme? Quando foi que você parou de liderar para virar espectador da própria vida? A mulher deseja o homem que impõe limite, direção, padrão. E mais, ela quer obedecer esse homem mesmo que nunca admita. Porque o que excita ela de verdade não é o que diz: tudo bem, você tem razão, mas o que diz: não me interessa agradar se isso me fere. Chega de ser o capacho emocional. Chega de aceitar migalha disfarçada de amor. Se posicione. Eleve seu padrão. E vê com os próprios olhos o que acontece quando você vira a mesa e mostra que é você quem decide as regras do jogo. Você tá preparado para ser esse homem? Ou ainda tem medo de perder quem nunca te respeitou de verdade? Comenta aqui. Vamos quebrar esse ciclo. A mudança começa quando você diz, pela primeira vez com firmeza:
É assim ou nada. E agora você vai engolir uma das verdades mais perigosas que existem no jogo da sedução feminina. Ela entrega o corpo para quem toma a mente primeiro. Não é o cara mais bonito, não é o mais rico, não é o mais carinhoso. É o homem que domina o espaço mais valioso que ela tem, a imaginação. É o cara que entra nos pensamentos dela sem pedir licença, que planta dúvida, que gera curiosidade, que provoca emoções contraditórias, que faz ela questionar o próprio controle. O desejo feminino não começa nas pernas, começa na mente. E é por isso que milhares de homens estão hoje bancando viagens, jantares, presentes, sendo ignorados por mulheres que estão transando de graça com um cara que sabe dominar o psicológico. Porque a mulher não se entrega para quem insiste, ela se entrega para quem a consome por dentro. Quando você entende que o maior órgão sexual da mulher é o cérebro, você para de tentar comprar o corpo dela com gentileza, favores ou status, e começa a dominar a atenção dela com presença, mistério e postura. Quantas vezes você viu ela rejeitar o cara perfeito, o homem dos sonhos que fazia tudo por ela, e correr atrás de um cara que mal respondia às mensagens, que sumia, que tratava ela com frieza cirúrgica? Porque esse cara, mesmo sem dar nada material, dava para ela o combustível mais viciante: emoção. O corpo feminino se rende quando a mente dela já está algemada. E essa algema não é física, é emocional. É o medo de perder ele, é a dúvida se ele sente o mesmo. É a curiosidade de entender por que ele é tão seguro, tão indiferente, tão enigmático. É o jogo de não sei o que esperar dele. É isso que vicia. É isso que ela persegue. O cara que toma a mente dela não precisa nem tocar. Porque quando ele manda uma mensagem fria no meio da madrugada, ela sente o coração bater como se fosse um orgasmo emocional. E o cara que passa o dia todo bajulando? Esse ela bloqueia. Porque o excesso de atenção sufoca. O excesso de certeza mata o jogo. Você quer saber por que ela transa com o canalha e deixa o príncipe no vácuo? Porque o canalha entendeu, mesmo sem saber, que dominar a mente vale mais do que oferecer conforto. Que ser escasso, imprevisível e enigmático vale mais do que 1000 palavras doces. Ela precisa sentir que está sendo seduzida internamente, que está vivendo um filme dentro da própria cabeça, onde o final é incerto e a tensão é constante. É isso que tira a roupa dela. É isso que derrete as defesas. E você aí, achando que ser fofo vai fazer ela te desejar. Acorda! Mulher não quer consolo, quer intensidade. Mulher não quer aprovação, quer provocação. Mulher não quer rotina, quer conflito emocional dosado com charme. E se você não for capaz de acender esse fogo mental, ela vai te usar como terapeuta enquanto dá o melhor sexo da vida dela pro cara que nem pergunta como foi o dia. Você já viveu isso? Já viu ela se abrir emocionalmente com você e dormir com outro? Comenta aqui embaixo porque isso acontece com mais homens do que você imagina. E não se trata de ser cruel, se trata de ser homem de verdade, de entender que a sedução começa quando você se recusa a se entregar fácil. Quando você cria tensão, espaço, silêncio, quando você mostra que é emocionalmente inacessível, quando ela percebe que não vai te controlar. Aí sim, o jogo muda. Aí sim ela para de testar e começa a investir. Porque ela sabe, esse homem não está no meu bolso. E quando ela sente isso, ela se entrega sem nem perceber. Deixa teu like agora se essa mensagem abriu tua mente. Se inscreve no canal e compartilha com um irmão que vive sendo usado como tapete emocional. A mente dela é o cofre. Quem tem a chave, tem o corpo. E se você não aprende a dominar essa chave, vai viver trancado do lado de fora, vendo outros caras entrarem onde você só queria ser notado. Então me responde. Você quer ser lembrado ou esquecido? Dominante ou descartável? Seu jogo começa na mente dela. E só vence quem entende que corpo é consequência, nunca o objetivo. Essa aqui vai virar chave na tua cabeça. Mas antes de entregar essa verdade sem anestesia, já te peço aquele like firme no vídeo. Se inscreve no canal. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo que ninguém mais tem coragem de falar, comenta aqui embaixo se você já caiu nos joguinhos de uma mulher achando que era amor. E compartilha com um amigo que está sendo emocionalmente manipulado agora e nem percebe. Porque o tema de hoje expõe o jogo com todas as cartas na mesa. O homem que ignora os joguinhos femininos é justamente o que ela implora para agradar. Por quê? Porque ele é a exceção. Ele não reage. Ele não entra na dança emocional que a maioria dos caras entra. Ele não responde provocação com desespero. Não fica tentando decifrar indireta. Não liga para stories provocativos. Não se rebaixa tentando entender o que ela quis dizer, com aquele gelo repentino ou aquela mudança de tom.
Ele simplesmente ignora. E essa ignorância, esse desprezo calculado, essa frieza emocional diante dos testes, isso é o que mais fere o ego dela. E, ao mesmo tempo, o que mais ativa o interesse instintivo. Porque a mulher não testa quem ela despreza. Ela testa quem ela considera digno de aprovação. E os testes dela, os joguinhos, os sume e vamos ver se ele sente minha falta, os vou postar foto com outro para ver se ele reage, os vou dar gelo para ele correr atrás. Tudo isso é tentativa de controle. Controle emocional. E quando você ignora esse teatro, você quebra o ciclo. Você quebra o script mental que ela tem de que todo homem vai correr atrás, vai ficar inseguro, vai fazer de tudo para provar que é diferente. Mas quando você não cede, quando você permanece inabalável, indiferente, centrado no seu propósito, ela perde o controle. E mulher sem controle entra em crise. Porque agora o jogo virou. Agora ela que se pergunta: por que ele não reagiu? Será que ele não gosta de mim? Será que ele tem outra? Será que ele é mais forte do que eu? E isso, meu irmão, é gatilho direto na mente dela. É isso que faz ela sair da postura de princesa emocional e começar a correr atrás. Começar a te agradar, a te validar, a te buscar. Porque o homem que não reage aos joguinhos mostra superioridade emocional. Ele não precisa jogar, porque ele já venceu por não se importar. E essa é a maior arma. Não se importar com o que é manipulativo, pequeno, desnecessário. Enquanto a maioria dos caras está ali tentando interpretar cada mensagem, fazendo textão para entender o que está acontecendo, o homem que domina o próprio valor simplesmente se afasta. Ele entende que mulher que precisa fazer joguinho para manter a atenção não tem maturidade emocional suficiente para estar na vida dele. E esse filtro afasta as tóxicas e atrai as mulheres que enxergam o valor de um homem que se respeita. Porque, no fundo, toda mulher sonha com um homem que não ela consegue controlar. Porque é isso que ativa o desejo verdadeiro. O cara que ela consegue manipular vira brinquedo. O cara que ela não consegue mexer vira desafio. E desafio, para uma mulher moderna viciada em dopamina e validação, é como crack emocional. Então para de cair em joguinho. Para de responder rápido demais. Para de ficar tentando provar que você é diferente. Para de dar palco para a mulher que está claramente tentando te provocar. Ignora. Some. Foque em você. Se ela for emocionalmente madura, ela vai te valorizar. Se for emocionalmente imatura, vai surtar. E esse surto vai revelar exatamente com quem você está lidando. Mas de qualquer forma, você sai ganhando. Porque o homem que não se curva aos jogos femininos é o que comanda a dinâmica. Ele estabelece os termos, ele define o padrão, ele não reage, ele seleciona. E nessa seleção, ele se torna escasso, forte, dominante. Então me diz, você vai continuar sendo o palhaço que dança conforme a música emocional dela? Ou vai ser o homem que não se impressiona com teste nenhum, que não perde o sono por silêncio, que não se afeta por provocações infantis, e justamente por isso, se torna o único que ela implora para ter por perto? A escolha é sua, mas o respeito só vem para quem não se vende barato. Essa é uma das leis mais brutais, mais silenciosas e mais mal compreendidas do jogo emocional entre homem e mulher. E por isso, presta atenção. Porque o que eu vou te dizer agora pode ser o divisor de águas entre continuar sendo o capacho emocional que vive sendo trocado e finalmente se tornar o homem que nenhuma mulher ousa subestimar. Mas antes, faz o que precisa ser feito. Deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal agora mesmo, comenta aqui embaixo se você já viveu essa inversão e compartilha esse conteúdo com algum irmão que precisa acordar para essa verdade. Quem não tem medo de perdê-la é o único que ela teme perder. Ponto. Frio, reto, sem enfeite. E não é porque você é cruel, insensível ou tóxico. É porque o medo de perder só existe quando há escassez de controle. A mulher só teme perder um homem quando percebe que ele é emocionalmente livre, que ele não depende dela, que ele pode levantar e ir embora amanhã sem olhar para trás. E isso, meu irmão, é o maior gatilho de valor que existe no mercado sexual, porque mulheres são especialistas em detectar apego. Elas farejam fragilidade emocional como tubarões farejam sangue. E o homem que vive na defensiva, que tem medo de dizer não, que se molda, que se adapta, que pisa em ovos, que cede a tudo, que vive com pavor de magoá-la ou ser rejeitado. Esse homem se autodestrói no processo de tentar manter alguém que nunca o respeitou. Agora o oposto é verdadeiro. O homem que vive alinhado com seus princípios, que coloca seus limites acima do desejo de agradar, que sabe que ele é o prêmio,
que demonstra com ações que pode ir embora a qualquer momento se não for respeitado? Esse homem é o que ela teme perder. Porque ele é raro. Porque ele não se dobra. Porque ele não aceita migalha. E porque ela sabe que a fila não anda para qualquer homem, mas para ele anda. E não anda, ela corre. O medo de perder um homem assim vem do seguinte: se ele for embora, não volta mais. Se ele some, ele não manda indireta. Ele não faz joguinho. Ele apenas desaparece e reconstrói a própria vida. E isso atinge o ego feminino em cheio, porque ela perde o controle que achava que tinha. Quando o homem não tem medo de perdê-la, ele se torna imprevisível. E o imprevisível é magnético. Ele não manda mensagem chorando. Ele não implora. Ele não vigia stories. Ele não sente falta em voz alta. Ele vive. E quando ela percebe que não consegue mais atingi-lo emocionalmente, que não tem mais poder sobre os sentimentos dele, ela entra em estado de alerta. Começa a correr atrás. Começa a tentar entender o que aconteceu. Começa a repensar as atitudes. Por quê? Porque ela perdeu a vantagem. Porque o tabuleiro virou. Porque agora ela está jogando no campo dele. E aí, meu irmão, é quando o respeito renasce. Não por amor, mas por medo de te perder de verdade. E isso só acontece quando você demonstra, com cada gesto seu, que ela não é insubstituível. Que você não está apaixonado pelo potencial dela, mas pela sua própria paz. Que você não vai abrir mão da sua liberdade para ser mascote de ninguém. E aqui vai a verdade que poucos homens têm coragem de encarar. Enquanto você estiver com medo de perdê-la, ela nunca vai te ver como prioridade. Você vai ser uma opção, um step emocional, um backup. E no dia que ela encontrar alguém que não demonstra medo, que se coloca acima da necessidade de agradar, que impõe respeito com ações e não com palavras doces, ela vai te trocar. Frio assim. E talvez você chore, talvez fique revoltado, talvez diga, mas eu sempre estive ali. E é exatamente esse o problema. Você esteve ali demais. Agora para e pensa. Você tem coragem de ser esse homem que não tem medo de perder? Você consegue olhar para a mulher que você ama e dizer: se não for para somar, pode sair da minha vida? Você tem coluna para manter sua dignidade acima da emoção? Escreve aqui nos comentários. Você tem coragem de ser o homem que ela teme perder? Ou vai continuar sendo o que implora para ficar? Se prepara porque agora a gente vai explodir uma das maiores ilusões que mantém homens na coleira. Emocional de relacionamentos desequilibrados. E se esse conteúdo já começou a abrir teus olhos, fortalece o canal agora. Deixa o like, comenta aqui embaixo se você já viveu uma situação onde só depois de parar de correr atrás, ela começou a se entregar de verdade. E se inscreve porque esse canal é o último bastião da verdade masculina num mundo que quer transformar homem em bicho domesticado. Vamos direto. A entrega dela começa quando ela sente que não tem o controle. E se você não entendeu isso ainda, você vai passar a vida tentando convencer uma mulher a te amar, enquanto ela só vai entregar o corpo, o carinho, o respeito e principalmente a submissão emocional, quando perceber que você é o único que ela não consegue manipular. Isso não é discurso de ódio, isso é realidade crua. A mulher, no fundo, não quer controlar o homem. Ela quer sentir que o homem é tão forte, tão centrado, tão inabalável, que nem ela consegue controlar. Porque é nesse ponto que nasce a verdadeira atração. É nesse ponto que o instinto feminino diz: esse é diferente. Esse eu não domino. Esse eu preciso conquistar. E aí começa o jogo de verdade. O problema é que a maioria dos homens já entra entregando o controle de bandeja. Responde tudo na hora, muda a rotina por causa dela, abre mão dos próprios princípios só pra agradar. Morre de medo de desagradar, aceita testes, dramas, provocações, tudo isso achando que está construindo algo. Mas o que você está construindo, na real, é o caminho mais curto para perder o respeito. Porque mulher é treinada desde cedo para testar limites, para analisar sinais, para identificar fraqueza emocional em cada gesto. E se ela percebe que te controla fácil, que te tira do eixo com uma provocação, que você cede ao primeiro charminho, ela pode até continuar com você, mas nunca vai te entregar tudo. Nunca vai se entregar de corpo e alma. A entrega verdadeira, aquela que não é só física, mas emocional, sexual e psicológica, só acontece quando ela percebe que está perdendo o controle, quando ela tenta manipular e você não reage, quando ela some esperando sua reação e você continua sua vida, quando ela faz jogo e você ignora, quando ela grita e você fica em silêncio, quando ela tenta te usar contra você mesmo e você responde com frieza.
Nesse momento, o cérebro dela explode em conflito. Ela pensa: por que esse cara não cede? Por que ele não se curva? Por que ele não se desespera por mim como os outros? E aí vem a mágica. É exatamente por não ter o controle que ela começa a se entregar. Porque a entrega feminina vem da sensação de que ela está diante de um homem superior, emocionalmente dominante, que tem poder sobre si mesmo, que é tão focado, tão confiante e tão firme que ela pode se soltar. Ela pode se desarmar. Ela pode se render. E é nesse momento que você sente a mudança. A mulher que antes era cheia de limites, cheia de nãos, cheia de resistência, de repente começa a tomar iniciativa, começa a cuidar, a buscar, a querer agradar, a te desejar com intensidade. Porque ela entrou no estado que poucas mulheres entram hoje em dia, o estado de submissão voluntária. Não por medo, não por opressão, mas por admiração. Porque você se posicionou como homem, não como mascote, não como carente, não como desesperado, mas como rocha, como referência, como líder emocional. Já sentiu isso acontecer? Já percebeu como, de repente, tudo muda quando você para de tentar agradar e começa a simplesmente ser inabalável? Isso não é mágica. É a consequência de viver com propósito e com valor próprio. Por isso, pare de tentar controlar a mulher. Controle a si mesmo. Porque quando você domina sua mente, suas emoções, suas reações, você automaticamente quebra o maior mecanismo de manipulação feminina, o controle emocional. E uma vez que ela perde esse controle sobre você, ela começa a se entregar. Comenta aqui se você já passou por essa transição. Já viu ela mudar da resistência para entrega quando percebeu que você não era manipulável? Porque essa é a virada de chave. Essa é a diferença entre ser mais um cara que implora por afeto e ser o homem que ela jamais consegue esquecer. Essa aqui é para destruir de vez a ilusão do cara legal, do homem compreensivo, do namorado bonzinho que vive tentando agradar e, no final, só colhe desprezo, traição e abandono. Mas antes de te entregar essa verdade que vai virar uma chave definitiva na tua cabeça, já fortalece o canal. Deixa teu like agora, se inscreve se ainda não está inscrito, comenta aqui embaixo se você já percebeu isso acontecendo na tua vida e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive se ferrando porque não sabe dizer não pra mulher nenhuma. Escuta isso com atenção máxima. O macho que impõe limite cria desejo. Ponto final. Desejo, respeito, atração. Tudo isso nasce da sensação de que o homem é uma barreira difícil de ultrapassar. Mulher pode até rir do palhaço, mas só se excita com o domador. Aquele que sabe exatamente até onde vai, que não se curva, que não se entrega fácil, que não se permite ser manipulado emocionalmente. E por que isso acontece? Porque limites demonstram valor. Quando você impõe um limite, você está dizendo: eu me respeito mais do que desejo sua aprovação. E isso, para a mulher, é hipnotizante. Porque a maioria dos homens hoje rasteja, se desculpa por existir, se anula para não desagradar, aceita testes, provocações, humilhações e ainda chama isso de amar. Enquanto isso, o homem que impõe limite sem medo, que encara o olhar dela e diz "comigo não", se torna o objeto do desejo justamente porque representa o que é raro: controle emocional, autoridade, liderança. Ela pode não admitir, mas lá no fundo ela testa para encontrar esse homem. Quando chega atrasada e você não aceita. Quando tenta te provocar ciúmes e você se afasta. Quando desafia tua masculinidade e você impõe a linha do respeito. É aí que ela sente que está diante de um homem diferente. Um homem que não tem medo de perdê-la, porque não depende dela para se sentir validado. E essa sensação de escassez emocional, de força interior, de presença dominante, cria uma tensão sexual insana. O desejo feminino nasce da incerteza, da autoridade, da resistência. O macho que se posiciona, que não aceita tudo, que corrige com firmeza, se torna o desafio. E o desafio é o alimento do desejo feminino. Você acha que mulher sonha com o homem que diz sim pra tudo? Não. Ela sonha com aquele que olha nos olhos dela e diz: você passou do limite e, se continuar, eu saio da sua vida. Ela fantasia com o cara que ela não consegue dobrar, com o homem que não se emociona fácil, com o líder que a faz sentir que precisa se comportar melhor para continuar tendo acesso a ele. Já viveu isso? Já notou como ela ficou mais submissa depois que você disse não? Comenta aqui. E guarda isso. O limite é a linguagem dos homens de valor. Quem não impõe limite vive como capacho. Quem vive como capacho perde o respeito. E sem respeito, irmão, não existe atração.
pode trazer flores, pagar janta, fazer massagem nos pés. Se você não for capaz de se impor, ela vai pisar em você como pisa num tapete na entrada de casa. Então chega de ser fraco. Começa agora a rever teus comportamentos. Onde você está aceitando demais? Onde você está abaixando a cabeça por medo de conflito? Porque o homem que impõe limite hoje é o homem que é desejado amanhã. A pergunta é: você está sendo desejado? Ou apenas tolerado? Essa aqui é uma das verdades mais importantes que todo homem precisa tatuar na alma se quiser sobreviver ao jogo moderno da atração, dos relacionamentos e da manipulação emocional feminina. Ela testa todo mundo, mas só respeita quem passa no teste sem se curvar. Antes de te entregar essa verdade crua e necessária, já faço aquele pedido vital. Se esse conteúdo tá te fazendo enxergar as engrenagens escondidas por trás do comportamento feminino, se tá te fortalecendo, se tá abrindo teus olhos para sair da mediocridade emocional, então deixa teu like agora, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já passou por esses testes e compartilha com um irmão que ainda não entendeu por que vive sendo pisado e rejeitado mesmo fazendo. Tudo certo. Porque hoje você vai entender o porquê real. Mulher testa. Mulher testa o tempo todo. E não é por maldade nem por consciência. É por instinto. O teste é o mecanismo feminino para detectar fraqueza, submissão, insegurança, carência. Ela joga o verde para colher o podre. Testes são aquelas pequenas provocações, contradições, joguinhos, frases soltas, atrasos, silêncio, desprezo súbito, comparações com outros homens, brincadeiras desrespeitosas. Tudo isso é filtro. E cada vez que você reage com emoção, se explica demais, se desespera, fica com medo de perder, você está sinalizando o que ela mais despreza: fraqueza emocional. E o pior, ela talvez nem saiba racionalmente que está te testando, mas o instinto dela lê você o tempo todo. Esse homem se curva? Esse homem se dobra para me agradar? Esse homem tem medo de me perder? Porque se tiver, ela perde o interesse e perde o respeito. E aqui entra o que separa o homem alfa real do resto da massa. O homem que passa no teste é aquele que não se abala, que olha o teste no olho e não muda o tom, que não precisa se justificar, nem agradar, nem pedir permissão para ser quem é. Que se ela atrasar 30 minutos, ele vai embora. Que se ela falar merda, ele levanta e diz: comigo não. Que se ela tentar provocar ciúme, ele não morde a isca, porque ele sabe que mulher nenhuma é centro do universo dele. Esse é o cara que ela respeita. Esse é o cara que ela deseja. Porque ela vê nele o que vê em poucos: domínio emocional, frieza, foco, alto valor. Mulher admira o homem que não perde o controle, que não reage como um moleque, que não entra em crise a cada oscilação emocional que ela tem. Porque no fundo, ela sabe: se ele não se curva diante dela, ele também não vai se curvar diante do mundo. E é isso que a faz sentir que ali tem um homem de verdade. E por isso tantos caras legais tomam fora. Porque eles querem ser aceitos o tempo todo. Querem provar que são bons. Querem agradar para serem amados. Só que isso é justamente o oposto da atração. Você não conquista respeito se ajoelhando. Você conquista respeito se mantendo firme. Ela vai testar você até saber se consegue te controlar. E se consegue te controlar, ela vai te usar. Mas se não consegue, se bate de frente com um homem que não tem medo de perdê-la, que não entra no jogo emocional dela, que tem um propósito maior do que mulher, aí sim ela te enxerga. Ela te respeita. E aí talvez ela te escolha. Então anota isso pra vida. Ela vai te testar. Sempre. No primeiro encontro, no relacionamento, no casamento. E você só tem duas opções. Ou você passa no teste com firmeza e presença, ou você se curva, perde o respeito e vira mais um na coleção dela de homens descartáveis. Me diz aqui nos comentários: quantos testes você já perdeu por não saber o jogo? Quantas vezes se curvou achando que era amor e foi jogado fora? Comenta, compartilha com quem precisa dessa lição. E lembra, no jogo dela, só sobrevive o homem que não joga. Ele dita as regras. Você vai ser o prêmio ou o peão? Escolhe agora. E essa aqui, meu irmão, é uma das verdades mais duras e mais ignoradas por 99% dos homens modernos. E se você não deixar o like agora, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo a sua experiência, tá perdendo a chance de fazer esse conteúdo chegar em outros homens que ainda vivem ajoelhados no altar da ilusão. Escuta isso com atenção, sem vitimismo, sem negação, sem orgulho ferido. Mulheres se entregam pro cara que não as coloca no pedestal. É isso mesmo. Quanto mais você idolatra, mais ela perde o respeito.
Quanto mais você trata ela como deusa intocável, mais ela te vê como servo descartável. Essa é a realidade crua do desejo feminino. Ele não floresce no solo da adoração cega. Ele explode no terreno da tensão, do valor percebido, da imprevisibilidade. A mulher, no fundo, quer estar ao lado de um homem que ela admira, não de um fã. E você acha que ela vai admirar alguém que se ajoelha por qualquer migalha de atenção? Que a trata como se ela fosse um prêmio inalcançável só porque tem bunda e seguidores no Instagram? Que se anula, que se molda, que aceita tudo só pra não perder ela? Acha que ela vai se molhar por alguém que se comporta como subordinado emocional? Nunca! O que ela quer é o cara que enxerga o valor dela, sim, mas sem se colocar abaixo. O cara que respeita, mas não idolatra. Que elogia com moderação e, quando sente verdade, não por desespero. O homem que, se ela fizer merda, vai se afastar sem drama. Que se ela pisar fora da linha, ele não vai chorar. Ele vai sumir. Que se ela tentar manipular, ele não reage. Ele ignora. Esse cara que se mantém centrado, que não se abala, que não vive em função dela, é o homem que ela entrega o corpo e a alma, mesmo que odeie admitir. Porque ela sabe no fundo que não o domina. E o que não se domina, atrai. O pedestal, irmão, é a sepultura do desejo. Toda vez que você coloca uma mulher como centro do seu mundo, você se afasta do que te torna homem. A liderança, a firmeza, o foco em si. Você começa a agir para agradar, para não desagradar, para manter ela feliz. E adivinha? Ela perde o interesse. Começa a te testar, te manipular. E se você cede, ela te enterra emocionalmente. Por outro lado, quando você se coloca como prioridade, quando você vive a sua vida sem implorar, quando você não a trata como uma rainha só porque ela sorriu pra você, ela começa a te enxergar como homem de verdade. A mulher sente quando você é o tipo que não se curva. E esse tipo de homem não precisa correr atrás. Ele atrai. E não importa o quanto ela se ache poderosa, dona da verdade, empoderada. Se você não a coloca no pedestal, se você mantém o seu valor acima da aprovação dela, ela vai te respeitar. E onde há respeito, há desejo. Já parou pra pensar por que tantas mulheres largam caras que faziam tudo por elas pra correr atrás de um que mal dava atenção? Já viveu isso? Comenta aqui. A explicação tá aqui. O cara que não idolatra, que se mantém no próprio trono, se torna homem raro no meio de um mar de idiotas emocionais. Ela percebe que aquele homem não vai ceder facilmente, não vai se dobrar só porque ela é bonita, não vai implorar por amor. E isso mexe com o instinto dela. O instinto de querer provar que é digna, que é especial, que merece aquele homem. Ela entra no jogo da submissão natural, não forçada. Porque o que ela deseja de verdade é se sentir atraída por um homem que ela quer conquistar. Não por um que já se deu inteiro sem que ela precisasse mover um dedo. Então repete comigo. Mulher se entrega pro cara que a vê como uma mulher, não como uma divindade. Pro homem que tem a coragem de dizer não, de se impor, de sair fora quando não é valorizado. Pro homem que entende que ela pode ser linda, sexy, inteligente, mas que ele também tem valor. Que ele não está abaixo, que ela não é prêmio, ela é companhia. Você quer ser rei ou quer ser servo? Porque rei não adora, rei escolhe. Rei não corre atrás, rei é seguido. E se você não entender isso agora, vai passar a vida se curvando diante de mulheres que só vão lembrar de você quando estiverem entediadas e sem opção melhor. A escolha é sua. Vai continuar idolatrando ou vai começar a reinar? Ele não pede atenção, ele a suga com a presença. E aqui mora uma das verdades mais incômodas e poderosas da dinâmica entre o homem de alto valor e o instinto feminino. O homem verdadeiramente dominante não mendiga atenção, não precisa implorar por olhares, não envia textos longos tentando ser notado. Ele entra num ambiente e, sem dizer nada, sem sequer forçar, a atenção naturalmente se volta para ele, como se o ar ao redor mudasse, como se o campo gravitacional da sala se alterasse. Isso não vem do físico, embora o físico ajude. Vem da postura, do silêncio, da segurança, da tranquilidade letal de quem está em paz com si mesmo, e por isso, não tem que provar nada para ninguém. A maioria dos homens vive desesperado por reconhecimento, bajulando, postando indiretas, correndo atrás, sorrindo demais, tentando ser legal na esperança de receber alguns segundos de atenção feminina. Enquanto isso, o homem que já entendeu o jogo apenas existe, e o mundo gira em torno dele, porque presença masculina verdadeira é mais forte do que qualquer fala. A mulher não se excita com palavras, ela se excita com energia. E quando ela sente a energia de um homem que se basta, que não se curva, que não se altera por carência, ela se hipnotiza.
O homem que sabe o próprio valor é um ímã. Ele não busca luz. Ele é a luz. Ele não procura palco. Ele faz o palco surgir onde pisa. Já reparou como algumas mulheres, mesmo as mais arrogantes, baixam o tom perto de certos homens? É porque sentem que ali não há espaço para joguinhos. O instinto de autoproteção delas entende que aquele não é o tipo de homem que vai tolerar manipulação. A presença masculina é arma, é escudo, é comando. E ela não pode ser fingida. Ela vem do treino, do silêncio, da dor bem trabalhada, da solitude transformada em poder, da jornada individual que molda o caráter de quem não se perdeu no caos da busca por aprovação. Quando você pede atenção, você já perdeu. Quando você se esforça demais para ser notado, você mostra que depende dela para existir. Mas quando você é o tipo de homem que vive com intensidade, que olha nos olhos sem piscar, que não se desculpa por ocupar espaço, que se movimenta como se o mundo fosse seu, aí sim, você não apenas recebe atenção, você a domina. Você já sentiu isso? Já percebeu que quanto menos você força, mais ela se aproxima? Que quanto mais focado em você mesmo, mais as pessoas querem saber quem você é? Comenta aqui se já viveu esse fenômeno. E pergunta para si mesmo: por que estou me esforçando tanto para ser visto quando posso me tornar alguém impossível de ser ignorado? O caminho é esse: construir uma presença que grita mesmo quando sua boca está fechada. Porque o verdadeiro homem de valor não busca atenção. Ele a suga sem pedir porque se tornou um universo próprio. E aí, você vai continuar implorando ou vai se tornar o centro gravitacional da sua própria realidade? Essa é uma das verdades mais cruéis e dolorosas de engolir, especialmente para todo homem que cresceu, ouvindo que deveria ser gentil, educado, prestativo e romântico para conquistar uma mulher. Porque o mundo real não funciona com essa receita de fracasso disfarçada de virtude. A mulher não se dobra para o homem que a bajula, que diz sim para tudo, que manda flores no primeiro encontro, que responde na hora, que vive pendurado em bom dia, princesa, e você merece o mundo. Ela se dobra para o homem que a desafia, que impõe presença, que a faz sair da zona de conforto emocional e que não está nem um pouco impressionado com a beleza dela, com o drama dela ou com as táticas emocionais dela. O cara que a faz repensar o próprio valor, que não cai fácil, que se mantém frio mesmo quando ela esperneia, que não entrega o coração por um olhar ou uma conversa mole, é esse homem que ativa nela o instinto de respeito, desejo e esforço. E sabe por quê? Porque a mulher moderna, cercada de likes, DMs, atenção, validação, emojis e convites de todos os tipos, já está entediada de homens que se ajoelham por qualquer migalha de atenção. Ela já sabe que, se quiser, consegue 5 caras hoje dizendo "te amo" por um sorriso. Mas o que ela não consegue com facilidade, o que escapa da lógica de sempre, é o homem que não reage como todos os outros. Aquele que não está implorando para ser escolhido. Aquele que se valoriza mais do que valoriza qualquer curva ou carinha de "tô carente dela". É esse homem que ela não consegue controlar. E exatamente por isso, é esse homem que ela quer conquistar. Porque o instinto feminino não busca conforto. Busca validação através do desafio. Se ela percebe que você é previsível, moldável, dependente, você se torna emocionalmente descartável. Mas quando ela percebe que precisa se provar, que precisa investir, que precisa merecer sua atenção, sua energia e sua presença, ela muda. Ela se comporta diferente. Ela abaixa o tom. Ela escolhe melhor as palavras. Ela não some do nada. Ela para de fazer joguinho. Porque ela sentiu que dessa vez não está no controle. E perder o controle para um homem que ela respeita é o gatilho que transforma admiração em entrega. Mas isso só acontece quando você tem postura. Quando você é raro. Quando você não tá jogando no modo "me nota, por favor". Irmão, já percebeu como a mulher corre atrás quando sente que você não tá babando nela? Já viveu a experiência de ser tratado como plano B mesmo depois de fazer tudo por ela? E ver ela se arrastar por um cara que mal responde às mensagens? Comenta aqui embaixo, porque esse é o tipo de ferida que forma homem ou destrói emocionalmente quem nunca entendeu o jogo. E se você ainda acha que o segredo é ser diferente dos outros, sendo mais atencioso, mais presente, mais carinhoso, sinto te dizer, você vai ser igualzinho aos 100 últimos que ela ignorou. O que diferencia o homem de verdade é o quanto ele está disposto a se valorizar, mesmo que isso custe a mulher do momento. Porque o homem que desafia, que provoca, que impõe limites e que não se curva, é o único que ela nunca esquece.
Compartilha esse vídeo com os manos que ainda estão sendo feitos de bobos enquanto sonham com reconhecimento que nunca vem. Porque a mulher só se dobra por um homem quando ela sente que não consegue dominá-lo. Você vai ser mais um na multidão ou o homem que ela respeita até calada? Decide. Agora segura firme porque esse aqui vai cutucar o ego de muito homem que ainda vive correndo atrás de mulher achando que vai encontrar sentido na vida dentro de um relacionamento. Mas antes de te jogar essa verdade bruta, já deixa teu like no vídeo agora. Se inscreve no canal e comenta aqui se você já percebeu essa mudança de postura feminina quando você parou de correr atrás de rabo de saia e focou em algo maior. Esse canal só continua se você ajudar esse conteúdo a alcançar outros homens que estão sendo sugados por relacionamentos medíocres enquanto a própria vida deles está parada. E hoje o que eu vou te falar é simples, mas profundo. O homem que tem missão faz ela correr para ser parte da jornada. Ponto. Acabou. E é isso mesmo. Enquanto você é um homem sem direção, sem propósito, sem rotina, sem disciplina, você é um corpo disponível, uma alma vazia e um emocional dependente. E isso, irmão, nunca vai gerar desejo real numa mulher. Você vira tapete emocional, vira distração, vira passatempo, nunca prioridade. Mas quando você vira um homem com missão, com meta, com propósito, com hora para acordar, hora para dormir, compromisso com o próprio corpo, com o próprio nome, com a própria construção, você se transforma. Você para de ser aquele cara que vive perguntando: "Você gosta de mim?" e vira o cara que nem tem tempo para responder. Você não vive em função de mulher. Você vive em função da sua jornada. E é aí que tudo muda. Porque a mulher sente. Ela sente quando você tá em missão. Ela vê nos seus olhos a direção. Vê na sua rotina a ordem. Vê nas suas ações a autoridade que ela inconscientemente busca. E quando ela percebe que você não precisa dela, que você não depende da atenção, do sexo, do carinho, do afago, do bom dia princesa, para se sentir homem, ela inverte. Ela começa a querer fazer parte. Ela começa a se moldar, a correr atrás, a ajustar a própria energia para não ser deixada para trás. Porque agora ela não tá lidando com um homem carente, mas com um homem em ascensão. E mulher ama se associar com ascensão. Mulher não quer salvar ninguém. Ela quer embarcar no navio que já tá indo longe. O erro dos homens é querer construir vida ao redor de mulher. Quando, na verdade, o certo é construir a própria vida tão forte, tão sólida, tão inegociável, que ela sinta orgulho, desejo e urgência de fazer parte. Porque se você não tem missão, você é a missão dela. E aí, irmão, você tá ferrado. Porque a missão dela é te moldar, te controlar, te castrar, te colocar numa coleira emocional. Mas quando você já tá em missão, ela não tem como te controlar. Então ela se adapta. E se ela não quiser se adaptar, ela se afasta. O que é ótimo, porque a mulher que não apoia a tua missão é âncora, não é parceira. Me responde aqui. Qual é tua missão? Você tem clareza disso? Ou tá vivendo um dia atrás do outro esperando que alguma mulher te dê uma razão para existir? Que tipo de mulher você acha que vai atrair assim? Tá na hora de levantar, de silenciar o coração fraco, de blindar tua mente e mergulhar na construção do teu império. E não precisa ser império financeiro. Pode ser teu corpo, tua fé, tua arte, teu nome. Quando você se torna um homem que vive para algo maior do que seduzir, ela percebe e começa a correr. Não porque você forçou nada, mas porque agora, pela primeira vez, você é real. Você tem presença. Você tem missão. Você tem uma jornada. E ela quer fazer parte. Se não quer, abre caminho, porque você vai continuar. Você está disposto a viver essa verdade? Ou vai continuar se sabotando por qualquer mozão que aparece com olhos bonitos e um rebolado ensaiado no Instagram? Comenta aqui. Tá na hora de ser homem de missão, não de emoção. Essa aqui vai doer em quem ainda vive preso na ilusão do romantismo barato. Ela se entrega para quem não tem medo de sumir. E isso não é jogo sujo, não é manipulação. É uma leitura fria da dinâmica emocional feminina. Porque o homem que não tem medo de sumir é o homem que não está desesperado por aprovação, não está carente, não está pendurado nas respostas, não está vivendo em função dela. E isso ativa nela algo que os bajuladores nunca vão entender: respeito misturado com desejo. Porque a mulher não se entrega pro cara que está ali o tempo todo implorando por atenção, se explicando, se justificando, mandando bom dia todos os dias como um servo emocional. Ela se entrega pro cara que mostra que sabe desaparecer, que coloca sua própria paz, seu próprio propósito e sua própria masculinidade acima da presença constante.
O cara que não manda flores quando ela some, mas que também não pergunta: por que você está distante? O cara que some. E quando some, não deixa a saudadezinha boba, deixa a ausência real. Vácuo, espaço, silêncio. E nesse silêncio, ela entra em colapso. Porque a mente feminina, movida por incertezas, por drama emocional, por apegos não resolvidos, começa a rodar em looping. Será que ele perdeu o interesse? Será que eu fui trocada? Será que eu não era tudo isso que pensei? É aí que o ego dela apanha. E quando o ego apanha, o desejo aparece. O medo de perder esse tipo de homem é infinitamente mais forte do que o conforto de ter um capacho disponível. É a mesma lógica de mercado. O que está em excesso vira promoção, o que é raro vira luxo. E homem que some sem medo é luxo, porque ele mostra com atitudes que ela não é o centro do universo dele. E a mulher, por mais narcisista que seja, por mais treinada socialmente a se achar uma deusa, sabe diferenciar quando está diante de um homem que ela não controla. E o corpo dela reage. Ela não entende racionalmente, mas sente. Sente quando ele não cede, quando ele desaparece, quando ele não pergunta se ela está com saudade, quando ele simplesmente segue a vida. Você acha que ela quer o homem que se ajoelha? Ela usa esse, mas se entrega para o que vira as costas e vai embora sem olhar para trás. O que não entra em pânico diante do silêncio dela. O que não implora. O que não chora. O que não se humilha. Porque o homem que sabe sumir é o mesmo que sabe se proteger. E proteção verdadeira começa com autossuficiência emocional. Quantos homens perderam tudo por não saber a hora de sumir? Quantos homens arrastaram relacionamentos mortos, imploraram por migalhas, gastaram energia tentando conversar, melhorar a relação, enquanto ela já estava se entregando emocionalmente para outro? Você quer ser esse cara? Você quer continuar sendo previsível, ansioso, implorando por atenção como um adolescente inseguro? Comenta aqui se você já sentiu que perdeu o respeito de uma mulher por ter sido bonzinho. Demais. Constante demais. Presente demais. Porque o respeito nasce no momento em que ela percebe que você pode ir embora. E o desejo? O desejo nasce logo depois. Deixa teu like se isso está abrindo teu olho, se inscreve no canal e compartilha com um irmão que está sendo feito de brinquedo emocional por medo de sumir. Porque o sumiço é uma arte. E quem domina essa arte não é cruel, é livre. A mulher se entrega não por você estar ali, mas por temer que você não esteja mais. Se você não sabe desaparecer, você não sabe ser desejado. Então me responde, você quer ser um homem que ela controla? Ou um homem que ela teme perder em silêncio? Agora segura essa, porque o que vou te dizer aqui vai rasgar tua percepção de valor masculino e explodir qualquer ideia de que elogio, carinho ou atenção em excesso te colocam no pedestal. E antes de mergulhar nesse conteúdo, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui se você já foi ignorado por uma mulher mesmo fazendo tudo certo e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que ser fofo vai garantir respeito e desejo. Porque a verdade é brutal. O silêncio de um homem de valor pesa mais na mente dela do que 1000 elogios que ela recebe de qualquer outro. Por quê? Porque em um mundo onde todo homem elogia, puxa saco, se declara, comenta linda, princesa, deusa nas redes sociais dela, o cara que se cala, que observa, que não reage, se torna o eco que mais grita dentro da cabeça dela. O silêncio dele se torna uma presença constante, porque o ego feminino não suporta a ausência de validação, onde sempre encontrou aplauso. A mulher moderna está acostumada a receber aprovação instantânea, 24 horas por dia, sem precisar mover um dedo. E quando ela se depara com um homem que não entrega isso, que não se dobra, que não alimenta o jogo, ela entra em colapso interno. Por que ele não elogia? Será que ele não gostou de mim? Será que eu não sou bonita o suficiente para ele? O que tem de errado comigo? E meu irmão, a partir daí, ela se torna prisioneira da ausência dele. Porque a mente humana valoriza o que é escasso, o que não é óbvio, o que é seletivo. E mulher, ainda mais. O homem que fica em silêncio quando todos falam, que não reage quando todos se oferecem, que não se ajoelha emocionalmente diante da beleza dela, é o homem que dispara gatilhos profundos. Porque ele comunica algo poderoso. Eu não sou como os outros. Ele não diz com palavras, ele mostra com postura, com ausência, com frieza, com calma. E essa calma mata o ego dela, porque destrói a ilusão de controle que ela tem sobre os homens. O cara que não entrega elogio fácil,
que não se impressiona com a maquiagem, com o filtro, com a roupa curta, que não reage como um animal sedento por atenção. Esse é o homem que se torna enigma. E mulher não resiste a um enigma emocional. Pode até fingir que não liga, pode até ignorar, mas o silêncio dele vira uma presença viva dentro da mente dela. Enquanto os outros tentam conquistar com palavras, o homem de valor conquista com escassez. Ele não é frio porque quer ferir. Ele é frio porque se conhece. Porque ele sabe que sua energia é valiosa. Que seu foco não é dela, é dele. Que ele não precisa mendigar afeto para se sentir homem. E esse é o diferencial. O cara que não busca aprovação, o cara que não vive em função de resposta, o cara que se cala quando precisa, esse cara se torna inesquecível. O silêncio dele não é vazio, é presença sólida, é autoridade, é demonstração de que ela não manda nele. E nada ativa mais desejo em uma mulher do que sentir que não tem domínio total sobre o homem que ela quer. Você quer ser só mais um no mar de elogios vazios? Ou quer ser aquele que ela lembra no silêncio da noite, se perguntando por que você não disse nada? Você quer ser o tapete que diz tudo o que ela quer ouvir? Ou o trono que se impõe pela ausência? A escolha é tua. Mas entenda, o homem que não reage, que não se declara na hora errada, que não entrega seu valor de bandeja, esse homem se torna raridade. E raridade é sinônimo de desejo. Então pensa bem antes de sair distribuindo palavras como se fossem doces. Porque o que vale mesmo, o que pesa, o que marca, é o silêncio do homem que não precisa de plateia para se sentir forte. Esse é o tipo de homem que ela implora em silêncio para conquistar. E muitas vezes, nunca consegue. Você está pronto para ser esse homem? Ou vai continuar abrindo a boca toda vez que ela piscar para você? Decide agora. E aqui está mais uma verdade que detona o emocional da mulher moderna e redefine completamente o jogo para o homem que acordou para a realidade e parou de viver como escravo de carência afetiva. Então, antes de eu despejar essa metralhadora de lucidez na tua mente, faz tua parte. Deixa o like nesse vídeo agora, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, comenta aqui embaixo se você já viveu essa virada onde ela passou a correr atrás, justamente quando você parou de correr atrás dela, e compartilha esse conteúdo com aquele amigo que ainda acha que mulher se conquista colocando ela no centro do universo. Vamos direto ao soco sem vaselina. Quando o homem mostra que ele é prioridade dele mesmo, a mulher começa a implorar por um lugar na vida dele. E não é discurso bonito de autoajuda barata. É lei biológica. É psicologia comportamental baseada em hierarquia de valor. Porque, no fundo, toda mulher quer ser parte da história de um homem que tem uma história, não o motivo de vida de um cara vazio. O problema é que a maioria dos homens inverte essa ordem. Eles colocam a mulher no centro, giram a vida inteira em torno dela, abandonam projetos, amigos, objetivos, tudo em nome de fazer dar certo, quando na real estão apenas se auto-sabotando, tentando comprar amor com atenção e perdendo o único ativo que realmente atrai mulher: autorrespeito. Um homem que mostra, com ações e não só palavras, que sua rotina, seus treinos, seu dinheiro, sua mente, sua paz e sua liberdade são prioridades inegociáveis. Envia uma mensagem silenciosa, mas avassaladora. Eu sou o prêmio. Eu sou a estrutura. Eu não preciso de você, mas posso te permitir fazer parte. E isso, meu irmão, dispara uma sequência de reações internas no sistema límbico feminino que a coloca no modo competição, modo validação, modo conquista. Porque ela percebe que aquele homem não se dobra, que ele tem visão, que ele tem controle, que ele não vive em função de elogio ou de sentir-se amado. E aí ela começa a querer provar que merece um espaço na vida dele. Começa a querer se mostrar útil, presente, parceira. Começa a investir, começa a ceder, porque ela entendeu que, diferente dos outros, você não é um vácuo emocional desesperado por aceitação. Você é uma muralha. Você é uma rocha. Você é um homem que se banca. E o homem que se banca não implora, não se humilha, não se adapta à vontade alheia. Ele vive. E quanto mais você vive com foco, com propósito, com brutal amor próprio, mais você se torna desejado. Porque o desejo feminino não nasce da compaixão, nasce da admiração. Mulher pode sentir dó de um cara fraco, mas ela só sente tesão por um cara forte. E o que é um homem forte? É aquele que tem controle sobre si, que sabe que pode viver sozinho, que sabe que não precisa de ninguém para ser completo, que não dá poder para chantagem emocional, que não negocia com drama, com piti, com ciúme. Esse homem não tem medo de perder.
Porque ele sabe que ele é a raiz da própria abundância. E ela sente isso. Ela sabe. Ela reconhece no instinto. E quando reconhece, ela muda o comportamento. Fica mais feminina. Fica mais calma. Fica mais comprometida. Porque ela não quer perder a chance de fazer parte da vida de um homem que é impossível de substituir. E aí eu te pergunto, direto, olho no olho. Você tem vivido como prioridade de si mesmo? Ou tem jogado sua dignidade no lixo para ganhar um lugar na vida de alguém que nem te valoriza? Você tem rotina, disciplina, propósito? Ou vive no modo carente esperando migalhas de afeto? Escreve aqui nos comentários, seja brutalmente honesto com você. Você tem vivido como um rei que escolhe? Ou como um servo que implora por atenção? Porque no fim das contas, ela só vai implorar por um lugar. Quando você mostrar que já conquistou o seu próprio trono. Agora a gente vai tocar no nervo exposto da masculinidade moderna. E se você já entendeu o que está sendo revelado aqui, faz o básico com urgência. Deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já percebeu a diferença entre tentar parecer forte e realmente ser forte. Porque esse é o ponto de ruptura entre homens que vivem no teatro e homens que vivem no domínio. Vamos com tudo. A entrega feminina é reação ao poder masculino real, não ao teatro. E se você é um daqueles que acha que vai conquistar respeito, admiração e submissão emocional feminina, com frases decoradas, postagens de alfa no Instagram, discursos de masculinidade sem lastro na prática. Sinto te dizer, você é só mais um ator ruim num palco onde a mulher tem o radar mais preciso do planeta para detectar quem é de verdade e quem é encenação. Não adianta colocar foto de terno, andar com cara de mal, fingir frieza com olhares forçados se por dentro você é inseguro, instável, ansioso, dependente de aprovação e desesperado por validação feminina. Porque a mulher sente, irmão. Ela sente quando o poder que você exala é sólido, silencioso e enraizado na tua disciplina, no teu foco, na tua postura de homem que já venceu a si mesmo. Poder masculino real não é gritaria, não é dominação tosca, não é bancar o machão em público e chorar por dentro quando ela não responde no WhatsApp. Poder masculino real é autossuficiência emocional. É dizer não com convicção. É impor limites sem medo de perder. É cortar relações tóxicas sem drama. É viver com objetivos tão grandes que qualquer joguinho parece insignificante. É quando você para de tentar ser irresistível e começa a ser inatingível. É quando você não precisa convencer ninguém de nada. Você é. Você caminha num lugar e a energia muda. Você entra em silêncio e o respeito aparece. Você fala pouco, mas quando fala, tem impacto. E é nesse nível que a mulher sente. Esse homem não depende de mim. Esse homem me atrai porque ele é soberano. E aí vem a entrega. Não porque você pediu, implorou ou mereceu, mas porque ela se sente segura o suficiente para se desarmar. Mulher só se entrega de verdade para o homem que ela reconhece como superior naquele momento. E essa superioridade não é financeira, não é estética, não é social. É emocional, é mental, é espiritual. É a aura de um homem que venceu o próprio caos. Agora, o oposto também é verdade. O teatro, o fingimento, o personagem alfa que não tem estrutura por trás, provoca o efeito contrário. No início, pode até gerar curiosidade, pode até seduzir superficialmente. Mas em pouco tempo, a fachada cai. A mulher testa. Ela joga indireta. Ela some. Ela provoca ciúme. Ela vê se você desaba. E se você cair nos testes, se você mostrar que tudo aquilo era só pose, acabou. Ela se afasta, perde o respeito, para de investir, esfria. Porque mulher não admira discurso, ela admira consistência. Não é o que você fala, é o que você aguenta. Não é a força que você mostra, é o que você segura em silêncio. E é por isso que a maioria dos homens hoje não tem mulheres entregues de verdade. Tem mulheres tolerando, testando, manipulando e se preparando para trocar. Porque falta estrutura, falta raiz, falta verdade. E você precisa decidir agora se vai continuar sendo ator ou vai se tornar rocha. Porque a entrega feminina não é conquistada com likes, com palavras, com teatrinho de macho alfa digital. Ela é conquistada no campo invisível onde só os homens de verdade conseguem operar. O campo da presença, da solidez, da frieza emocional, do foco e da coerência entre palavra e ação. Comenta aqui embaixo se você já viu uma mulher se afastar depois de perceber que sua força era só casca. Ou melhor ainda,
Comenta se você já sentiu o momento em que ela começou a se entregar sem você pedir nada, porque ali você tocou o poder real. Ali você deixou de ser espectador e virou o protagonista da sua própria energia masculina. Agora segura firme, porque essa aqui vai implodir anos de lavagem cerebral que colocaram na sua cabeça desde criança, da escola ao cinema, da igreja às redes sociais, fazendo você acreditar que o homem precisa sempre correr atrás, provar valor, conquistar com flores, jantares, promessas e sacrifícios. Mas antes de jogar essa dinamite de realidade, já fortalece esse conteúdo. Deixa teu like agora, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aqui embaixo se você já viveu esse fenômeno de forma consciente ou não, e compartilha esse vídeo com um irmão que tá cansado de se humilhar pra mulher nenhuma e precisa entender de uma vez por todas o seu verdadeiro lugar no jogo. Escuta isso com a alma. O homem de valor real, aquele que emana presença, propósito, foco e frieza emocional, ele não precisa conquistar. Ela se oferece para ser conquistada. Ela se posiciona, ela dá sinais, ela abre o campo. Porque diferente do que o mundo te ensinou, a sedução feminina não acontece só com palavras doces. Acontece no olhar, na linguagem corporal, na postura dela ao redor de você. Quando ela sente que está diante de um homem que não se curva, que não está desesperado por atenção feminina, que não está sedento por sexo nem validando o ego dela com curtidas e elogios baratos, ela entra em estado de alerta biológico. O instinto grita: esse aqui é diferente, esse aqui eu quero. E o mais insano é que nesse momento, não importa se tem outros 10 caras mais bonitos, mais ricos ou mais engraçados dando em cima. O homem que se coloca como o prêmio, que se mantém firme, que não demonstra necessidade, se torna o ponto de fixação mental. Ela começa a tentar chamar atenção, responde stories, arruma o cabelo quando passa perto, muda o tom de voz, toca no braço, procura qualquer desculpa para ser notada por ele. Por quê? Porque a atração verdadeira não nasce da conquista forçada. Nasce da postura dominante e centrada do homem que não está ali para implorar. Um homem que sabe que mulher não é prioridade, é consequência. Consequência do seu poder, da sua presença, da sua missão de vida bem executada. E é por isso que tantas mulheres fazem de tudo por certos caras que não fazem esforço algum, porque esses caras já se tornaram o tipo de homem pelo qual ela se oferece para ser conquistada. Eles estão em paz com a solidão. Eles não babam. Eles não se emocionam por pouca coisa. Eles têm opções. E quando você tem opções, você não corre atrás. Você escolhe. Você já viveu isso? Já sentiu quando uma mulher começou a te tratar diferente só porque percebeu que você não estava nem aí? Comenta aqui. A mulher sente quando o homem não precisa dela. Ela detecta isso no subconsciente. E é isso que ativa o desejo mais primal dela: ser escolhida por um homem que não está desesperado. E aqui entra o ponto que você precisa guardar como lei de guerra. A mulher só valoriza o homem por quem ela teve que competir. Se foi fácil demais, ela pisa. Se teve que batalhar emocionalmente, ela se entrega. Mas não confunda isso com fazer jogo. Não se trata de fingir frieza. Se trata de realmente estar em um nível de vida onde a tua paz é mais valiosa do que o corpo dela. O que te impede de viver isso? O medo de perder? O medo de ficar sozinho? Enquanto esse medo for maior que teu respeito próprio, você vai continuar sendo aquele que corre, enquanto outros apenas esperam ela vir. O jogo só muda quando você muda sua postura. Então pare de tentar conquistar quem não pediu por isso e comece a se tornar o homem que faz com que ela deseje ser conquistada. A pergunta que fica é simples e brutal. Você vai continuar mendigando migalhas ou vai se tornar o banquete? E agora a gente entra em uma das verdades mais brutais, mais cruéis e mais ignoradas por 99% dos homens que crescem sendo doutrinados a acreditar que quanto mais você ama, mais ela vai te amar de volta. Mentira. Escuta isso com atenção porque essa frase carrega um código que separa homens desejados de homens descartados. Só o homem que não precisa dela é o que ela quer de verdade. Já deixa teu like agora, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com você e compartilha com um homem que vive sendo usado, feito de otário, feito de muleta emocional por mulheres que nunca o enxergaram de verdade. Porque o que eu vou te entregar aqui pode doer, mas vai te libertar para sempre se você tiver coragem de aplicar. Mulher não deseja o homem que faz de tudo por ela. Não deseja o homem que larga tudo por ela. Não deseja o homem que vive para agradar, que sonha com casamento, que abre mão dos próprios objetivos para ficar mais tempo com ela.
Ela pode até dizer que gosta disso, mas o instinto dela rejeita isso. O desejo dela morre quando sente que o homem precisa dela. Porque o homem que precisa não lidera. O homem que precisa não impõe respeito. O homem que precisa aceita qualquer coisa. E isso o transforma automaticamente em um homem inferior. E mulher, por natureza, é hipergâmica. Ela quer subir de valor no relacionamento. Ela não quer olhar para você e sentir que é a única coisa boa da sua vida. Ela quer olhar para você e sentir que faz parte de um mundo já poderoso, já completo, já estruturado. Um mundo que pode viver sem ela, mas que ela quer fazer parte. E isso é o oposto do que a maioria dos homens fazem. Vivem em função de mulher. Moldam a rotina em função dela. Pedem validação, mandam textão, ligam, imploram, se preocupam com cada sinal de distanciamento, perguntam: tá tudo bem? Se desculpam até pelo que não fizeram. Resultado? Perdem valor, perdem respeito, perdem o tesão dela. Porque ela enxerga: esse homem precisa de mim. E o que precisa de mais, suga, gruda, sufoca. E o que sufoca, perde o mistério, perde a virilidade, perde o controle. Agora o oposto acontece quando você é autossuficiente. Quando seu mundo gira, com ou sem ela. Quando você tem amigos, projetos, missão, treino, evolução, propósito. Quando você não manda mensagem toda hora, porque está ocupado vencendo. Quando você não implora por atenção, porque sua atenção já vale muito. Quando você pode querer, mas não precisa. Aí ela te deseja. Porque você transmite força, liberdade, poder, e tudo isso ativa o gatilho biológico do valor masculino. É o cara que não precisa, que é mais disputado, mais lembrado, mais desejado. E não é joguinho, é essência. Você não tem que fingir que não precisa, tem que realmente não precisar. Tem que construir sua vida num nível tão sólido, tão completo, que qualquer mulher é apenas uma convidada, nunca o centro do universo. E se ela te desafiar, te ignorar, tentar te provocar, você não reage, você não cede, você não se dobra, porque sabe que não depende. E quando ela percebe isso, ou ela te respeita e se adapta ao teu mundo, ou ela sai do caminho. E qualquer uma das duas opções é vitória para você. Então escuta a pergunta que eu vou te fazer agora e responde com sinceridade brutal nos comentários. Você é o homem que precisa ou o homem que é desejado justamente por não precisar? Tá na hora de decidir, porque enquanto você viver para ser aceito por mulher, vai continuar sendo rejeitado. Mas o dia que você se tornar completo por si só, ela vai fazer de tudo para ser parte da sua vida. Acorda, vira o jogo, se torne aquele que nunca implora, e por isso sempre escolhe.